Os irmãos, eu creio que estão esperando do Senhor. Não está esperando do irmão Renato. Não espere não. Espere de Jesus, porque o irmão Renato não tem assim nada de si mesmo. Mas se Jesus nos mandar, aleluia, Ele vai falar conosco nessa noite através da sua palavra. Quantos podem dizer amém? Amém! Glória a Jesus. Eu quero neste momento, aleluia, fazer menção da palavra de Deus, juntamente com os irmãos, no livro do Dr. Lucas, o Evangelho segundo escreveu Dr. Lucas, capítulo 19, e o versículo 37, aleluia. Capítulo 19, versículo 37 do Evangelho segundo escreveu Lucas. Glória a Jesus. Todos acharam? Glória a Deus. Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Amém. E diz assim: e quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou, jubilava e louvava a Deus em alta voz por todos os milagres que tinha visto, dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu, glória nas maiores alturas. Ora, alguns dos fariseus lhe disseram em meio à multidão: mestre, repreenda os teus discípulos. Mas ele lhe respondeu: asseguro-vos que, se eles se calares, as pedras clamam. Amém? Amém? Bendito Deus, Criador dos céus e da terra. Ó Pai Santo, te agradecemos, Senhor, pela tua palavra. Ó Deus eterno, que o Senhor fala para nós nessa noite. Jesus, eu necessito ouvir a tua palavra. Eu creio que os teus servos também veio aqui alimentar do Senhor, pois sabemos que a tua palavra é o pão vivo que desceu do céu para saciar a nossa fome. Alimenta-nos, Senhor, nessa noite. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Podeis assentar. Graças a Deus, irmãos. Glória a Jesus. Irmãos, estamos aqui, pode sentar. Estamos aqui diante, aleluia, de uma palavra, né? Eu costumo dizer que a Bíblia fechada é um livro, mas aberta é a boca de Deus falando conosco. Sabemos que como livro, a Bíblia não é qualquer livro, é o livro dos livros. É um livro que não se entende com a lógica, mas se entende com a revelação do Espírito de Deus. Não é um livro da mente, mas é um livro da alma. E o Senhor nessa noite, aleluia, vai falar para nós através da sua palavra. Glória a Jesus, que é a boca dele falando. E meditando nessa palavra, irmãos, eu fiquei alegre, regozijado em ver, aleluia, como Jesus no seu ministério, aleluia, no finalzinho do seu ministério, a palavra nos revela que Jesus, ele ia entrando em Jerusalém. E quando ele se aproximava de Jerusalém, no final do seu ministério, porque Jesus, ele viveu 33 anos, aleluia, mas ele teve assim um tempo, aleluia, que ele passou
exercendo o ministério, o ide, aquilo que ele veio fazer, aquilo pelo qual Deus o havia ordenado e determinado. E Jesus, no auge do seu ministério, ou seja, no finalzinho do seu ministério, ele certamente tinha que se apresentar em Jerusalém, até mesmo para cumprir-se a palavra de Deus, para cumprir-se o que disseram os profetas, né? Nós sabemos que os profetas haviam profetizado acerca do Messias. Profeta Isaías, aleluia, profeta Zacarias. Em Isaías nós podemos ver que Isaías disse: porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, o seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade e príncipe da paz. Nós podemos ver aí uma das profecias e que Isaías profetizara acerca de Jesus Cristo antes dele nascer, aleluia. Mas nós podemos ver, aleluia, que no livro de Zacarias, no capítulo 9 e o versículo 9 diz: alegra, uma das profecias também de Zacarias, dizendo: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde e montado em jumento, e ele num jumentinho cria de aleluia, jumenta. É mais uma profecia de Zacarias, aleluia, antes que Jesus houvesse nascido. Então, por essa razão, nós podemos ver o motivo pelo qual Jesus tinha que se apresentar em Jerusalém, aleluia. E quando Jesus, no final, como já vos disse, do seu ministério, ia para Jerusalém, quando ele se aproximava, aleluia, próximo de uma aldeia por nome Betânia, aleluia, próximo de Jerusalém, ele disse para dois dos seus discípulos: ide, aleluia, ide à fronteira, aonde lá você vai encontrar um jumentinho preso, solta-o e traga para mim. E se alguém lhe perguntar o porquê está soltando, fale: o Senhor precisa dele, aleluia. E a Bíblia diz que os discípulos o obedeceu, entrando, aleluia, na fronteira de Jerusalém, ele encontrou, aleluia, um jumento preso juntamente com sua mãe. E Jesus ainda havia falado que aquele jumento, homem nenhum havia montado naquele jumentinho, aleluia. Mas Jesus queria aquele jumento. E quando os discípulos chegaram naquele devido lugar pelo qual Jesus tinha falado, estava ali o jumentinho, aleluia. E nós sabemos, amado, que naquela época em Jerusalém, a credencial de um profeta era a sua profecia cumprida. Quando a sua profecia era cumprida, aleluia, era aí uma credencial de um profeta. E naquele momento Jesus Cristo tinha falado para aqueles dois discípulos e que fosse buscar aquele jumento. E quando chegou naquele determinado local, estava lá, aleluia, o jumentinho que Jesus tinha falado preso. E os discípulos soltou o jumento, aleluia. E quando ele soltou aquele jumento, ele desprendeu, os donos apareceram
e disse: por que solta? Por que vocês estão soltando o jumentinho? E o discípulo disse: o Senhor precisa dele. Aleluia. Amém. Nós podemos ver, amado, que Jesus, aleluia, é um profeta. Aleluia. Ele tem o ministério do profeta, ou seja, da profecia. Ele conhece todas as coisas. Aleluia. Jesus, ele conhece o meu e o teu sentar e o nosso levantar. Jesus, ele nos conhece antes que houvéssemos nascido. Ele já nos chamou pelo nome, porque ele sabe de todas as coisas. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo, sabe de tudo, vê tudo. Não é à toa que a palavra diz que os olhos dele procuram os fiéis da terra. Aleluia. E ali, quando o discípulo disse: o Senhor precisa dele, imediatamente aquele homem liberou. Aleluia. Deixou que o discípulo levasse. Mas, irmãos, tem aqui uma interrogação da minha parte. Aleluia. Segundo aquilo que Jesus falou, que o jumento não tinha ninguém, homem nenhum havia montado naquele jumento. Aleluia. Eu quero dizer para vocês que hoje moro em Salvador há mais ou menos 25 anos, mas eu sou da zona rural. Eu fui nascido em fazenda. Eu conheço, aleluia, essa questão de jumentos, cavalo, né? Ou seja, quando ele não é adomado, ele é um animal extremamente bravo. E Jesus pediu, aleluia, um jumento para montar, e homem nenhum havia montado naquele jumento. Aleluia. Irmãos, eu entendo que a palavra, ela tipifica a minha e a tua natureza. A nossa natureza, irmão, é uma natureza pecaminosa, uma natureza brava. Aleluia. Uma natureza ruim, adâmica, né? Mas quando Jesus, ele entrou nas nossas vidas, ele mudou a minha e a tua natureza. Ele mudou o quadro da nossa vida. Quando ele disse: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendeis de mim. Olha aí, Jesus mandou que nós aprendêssemos dele. Aprendeis de mim, porque sou manso e humilde de coração. Se ele mandou que nós aprendêssemos dele, certamente nós não éramos mansos. Nós era como figueira brava, como, aleluia, eu não quero chamar ninguém de jumento, mas nós tínhamos mesmo natureza de jumento. Era preciso, aleluia, cabresto para nos adomar. E Jesus, ele disse, aleluia, ele disse: aprendeis de mim, que sou manso e humilde de coração, e achará descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Glória a Jesus. E nós podemos ver, amado, que Jesus, aleluia, quando pegaram aquele jumento, a palavra nos diz que levaram aquele jumento até Jesus. Jesus, aleluia, que conhece o segredo dos homens. Aleluia. Segundo uma lenda, lá em Jerusalém, antes de Cristo, a palavra é: ele precisa de vós. O Senhor precisa dele. Isso virou uma lenda, ou seja, uma credencial de quando o Senhor chamava alguém, o seu Senhor, que falava: o Senhor precisa dele,
imediatamente aquela pessoa era liberada. Não foi à toa que quando Jesus encontrou Pedro, Jesus disse: siga-me. E Pedro seguia. E ele não foi diferente com os discípulos. Todos quanto Jesus escolheu, ele disse: venha, eu preciso de ti, siga-me. Aleluia. Jesus, ele conhece o segredo dos homens, ele conhece o costume da região, a natureza humana, ele sabe de tudo. E naquele momento, amado, que aquele jumento foi apresentado a Jesus, a palavra ainda diz que aquele jumento foi vestido e ajudaram a Jesus montar naquele jumentinho. E quando Jesus montou naquele jumento, ele prosseguiu na sua caminhada, descendo, aleluia, ali nos Montes das Oliveiras, entrando em Jerusalém. E quando o discípulo descendo o Monte das Oliveiras, o discípulo, aleluia, glorificava a Deus. O discípulo, aleluia, glorificava ao Senhor, como diz aqui na sua palavra, no versículo 37. E quando se aproximava da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos passou a jubilar e louvava a Deus em alta voz por todos os milagres que tinha visto, aleluia, e dizendo: bendito é o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória em meio às alturas. Essa era a pronúncia dos discípulos. E quando o discípulo louvava, aleluia, falando estas palavras, pronunciando Hosana, o nosso Rei, aleluia, a Bíblia diz que ao entrar em Jerusalém, o povo colocava as suas vestes para que aquele jumento pisasse em cima das suas vestes. Outros cortavam ramos e colocavam sobre a passagem. E os discípulos, aleluia, glorificavam. O discípulo louvava ao Senhor, aleluia. Mas a Bíblia nos fala que um certo fariseu chegou para Jesus e disse: mestre, mande que os seus discípulos calem-se. Mas Jesus disse: não. Se eles calar, as pedras clamam. E sabe por que, irmão? Isso eu entendo que a entrada de Jesus como Rei dos judeus, como Rei do Rei, não alegrou aquele povo em Jerusalém, porque não era esse tipo de rei que o povo esperava. O povo esperava que a profecia de Isaías, a profecia de Zacarias 10:9 fosse cumprida, mas não, aleluia, pelo um homem montado em um jumentinho, um homem chamado Jesus de Nazaré, filho de, aleluia, carpinteiro, filho de uma mulher por nome Maria, que não tinha fama, estava no anonimato. Ser carpinteiro não era uma profissão que ostentava, não era uma profissão, aleluia, que trazia reconhecimento, ou seja, reconhecido pela mídia. E ali estava entrando Jesus montado em jumentinho, e o povo não esperava esse Jesus, o povo não esperava esse rei, o povo esperava um rei diferente, o povo esperava um rei não montado em jumentinho, mas talvez montado em cavalo, quem sabe de raça, de sangue real, um manga larga machador. Não, em jumentinho. Esse não é o rei que nós esperamos. Esse não é o rei que nós esperamos. Eles esperavam que Jesus fosse não filho de José e de Maria, mas filho, quem sabe, de um grande rei. Aleluia! E ali, glória a ele Deus! foi rejeitado. E os fariseus pediram
para que os discípulos se calassem. E sabe o que eles queriam dizer? Não, mande seus discípulos calar-se, porque nós não esperamos esse Salvador. Não é esse o rei que nós esperamos. Mas Jesus, amado, aleluia, ele trouxe para nós humildade. Ele foi exemplo de humildade. Eu vejo, amados, muitas das vezes, hoje em dia, quando alguém, eu estava meditando, aleluia, nesse texto e vendo que tem muitas pessoas por aí que gostam de se aparecer e muitas vezes quer aparecer mais do que Jesus. E Jesus, e o apóstolo Paulo disse: Senhor, que eu diminua, que eu desapareça, mas que o Senhor apareça. Que nós possamos, amado, nos diminuir, mas que o Senhor venha aparecer nas nossas vidas. Deixe Jesus aparecer na sua vida. Não queira, aleluia, se aparecer. Não queira se exaltar. E nós podemos ver pessoas por aí dessa magnitude, usando, aleluia, pregando a palavra de Deus, mas não tem o exemplo que Jesus teve, não tem o exemplo da humildade. Tem pessoas aí que, se você convidar para pregar na sua igreja, se ele não tiver hotel 5 estrelas para dormir, se ele não tiver uma BMW, uma Mercedes para ir buscar no aeroporto, passagem aérea pago, se ele não tiver no hotel 5 estrelas e lá no hotel uma suíte presidencial para ele dormir, e ele não tiver um cachê bom, gordo, aonde que ele possa ostentar, ele não vai pregar na sua igreja. Ele não prega na sua igreja. Ele só prega se ele puder aparecer como o tal pregador. Mas Jesus não apareceu dessa forma. Jesus, como Deus, aleluia, como Rei dos Reis, como Senhor do Senhor, ele foi humilde, aleluia. Como Rei do Rei, ele nasceu no mais humilde de todos os lugares. Jesus nasceu em uma manjedoura. Isso prova a sua humildade, o seu exemplo de humildade para conosco. Ele deixou como exemplo, e que nós, povo de Deus, possamos ser humildes, possamos nos espelhar em Jesus, porque está escrito lá no livro do profeta Isaías 45, versículo 22: olhai para mim e sede salvo, vós todos os termos da terra, porque eu sou Deus e não há outro. E quando a gente olha para Jesus, será que nós vamos ver, aleluia, a sua volta, ou seja, a sua vida dessa forma? De maneira alguma. Jesus foi exemplo de humildade. Glória a Deus, aleluia. Tem que ser humilde. A Bíblia diz que os exaltados serão glória de Deus, aleluia, aleluia. Mas, meus amados, que possamos, aleluia, olhar para Jesus como nosso grande exemplo. E sabe por quê? Porque ele veio montado em jumentinho. É verdade, ele entrou em Jerusalém montado em jumentinho, mas ele, aleluia, é Deus. Ele, aleluia, é Rei dos Reis. Ele é Senhor dos Senhores. Ele é médico por excelência. E tem, aleluia, uma coisa para te dizer: que Jesus, ele cumpriu a sua missão. Oh, glória a Deus. Ele cumpriu, aleluia, a sua missão. O amor de Deus foi manifesto. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que não poupou o seu único filho, o seu unigênito. Esse aqui é Deus. Mas deu para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E nós podemos ver o grande amor de Deus manifesto, aleluia, não no meio de uma nação, mas, aleluia, no meio, de maneira mundial, de maneira internacional, aleluia, porque Deus ama a todos. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira, mas o povo, muito dos povos, aleluia, de Jerusalém, não esperava esse Jesus. Não esperava esse Jesus. Mas esse Jesus, irmãos,
Ele morreu. Aleluia. Ele morreu e ressuscitou. A Bíblia diz que ele foi tomado. Aleluia. Desceu às profundezas, aleluia, do inferno. Pregou para pessoas, para espírito, pessoas do dilúvio, aleluia, que pereceram. Você vê o quanto Deus é amor, que até com aquele povo Deus se preocupou, havendo morrido. Aleluia. O amor de Deus é manifesto de uma maneira tremenda, mas o povo não compreendeu dessa forma. O povo esperava, aleluia, um Deus, um rei diferente, um rei que tivesse fama, um rei que tivesse ostentação, que se fosse hoje poderia ser, se ele não tivesse fazenda, se ele não tivesse, aleluia, BMW, se ele não tivesse Mercedes, se ele não tivesse uma boa casa para morar, um bom palácio, ele não seria recebido como rei. Mas Jesus veio montado em jumentinho, trazendo exemplo de humildade para mim e para você. Mas a Bíblia diz, amado, que, aleluia, que esse Jesus pisou na cabeça do diabo, tomou a chave da morte, ressuscitou e foi levado pela nuvem e está à destra de Deus. O povo lá em Jerusalém ainda espera, mas nós, o povo de Deus, nós esperamos a volta de Jesus. Jesus há de vir buscar a sua igreja. Esse Jesus, aleluia, da mesma forma que ele subiu, nós havemos de ver ele descer. Mas a Bíblia diz que quando ele vir, ele vai vir diferente. Ele não vai vir mais montado em jumentinho, não. Ele vem montado, aleluia, em cavalo branco, com o nome escrito na sua coxa direita: Rei do Rei e Senhor do Senhor. Porque ele vem julgar a nação, aleluia. Ele vem com a sua igreja, aleluia. E ali o povo amado vai ver que Jesus, aquele Jesus do jumentinho, é esse que está vindo aí, que está voltando, montado em cavalo branco, com o nome escrito na sua coxa direita: Rei do Rei e Senhor dos Senhores. Esse é o Deus que você serve, é o Deus, é o Jesus que nós esperamos, que nós seguimos. Que possamos, amado, tomar exemplo da sua palavra, sermos humildes, nos revestir de Jesus, né? Tomar as armaduras do Senhor, o capacete da salvação, a couraça da justiça, escudo da fé, calçar os nossos pés com a preparação do Evangelho da paz, colocar na nossa mão a espada do Espírito, que é a sua palavra, e manuseá-la, pedir graça a Deus para nos ensiná-la, aleluia, para nos ensiná-la dele, porque a Bíblia diz: se não tem sabedoria, peça a Deus, e ele dará liberalmente. Amém? Amém. Que o Senhor Jesus continue abençoando essa igreja. Que o Senhor Jesus fale melhor aos vossos corações e que essas palavras possam achar guarida em vossas vidas. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.